4 pontinhos rápidos para nós. O primeiro é uma saudação à presença aqui de uma colega hoje de manhã, que se apresentou como sendo professora da ZAEC, e eu comentei até para o meu lado. Estamos a ver, quer dizer, neste momento os professores da ZAEC já não são aqueles colegas com 20 anos que acabaram o curso e que ainda estão numa situação de extrema precariedade. Na verdade, aquilo que nós hoje já temos é que nós temos governos, não é só este, mas é também este, temos governos que, dizendo que os professores são de facto os construtores do futuro das sociedades, continuam a manter numa situação que não é de precariedade, que é de extrema precariedade, professores formados, alguns há muitos anos, numa exploração absolutamente inaceitável, quer do ponto de vista daquele que é o seu salário, o seu vínculo, a sua relação com a escola e com os alunos, e de facto é pena que não compreendam que de facto esta não é maneira de tratar profissional nenhum, de tratar professores também, e sobretudo as AEF, com este modelo que tem, não são alguma coisa que sirva à escola, não serve à escola. A escola serve ter, de facto, também, para além do currículo, atividades que enriqueçam o currículo, mas com professores colocados pela escola, porque não são entidades exteriores à escola que vão enriquecer aquilo que é da responsabilidade da escola, neste caso o próprio currículo. A segunda nota, para dizer que, eu acho que todos sabíamos, esta não foi uma ação de formação que a FENPROF organizou para vir aqui explicar como é que se pode fazer para que a flexibilidade curricular corra melhor, ou corra assim, ou corra assado. Este foi um encontro que a FENPROF organizou para poder ainda reforçar mais as suas posições, que, como se sabe, em relação à flexibilidade curricular, e isso esteve aqui presente, são de grande preocupação, de grande dúvida e, sobretudo, de uma posição de não aceitar que sempre e tudo, de cada vez que se faz, seja à custa dos mesmos, que é do trabalho dos professores. Se se quer avançar para um processo que exige mais horas de trabalho dos professores nas escolas, tem que contratar professores. Não é à conta dos que já têm os seus horários absolutamente sobrecarregados e ilegais que se vem dizer tem que se fazer mais e é convosco o que se vai fazer. Isto era a conversa da nossa ex-ministra Lourdes Rodrigues, que, a propósito até dos contratos de autonomia, esclarecia bem aquilo que ela queria com esses contratos. É que era as escolas comprometerem-se a, sem aumentar os recursos, fazer mais. Ou seja, aquela máxima do fazer mais, se possível até com menos. Não, só se faz mais com investimento, só se faz mais com mais e continuar a exigir ainda mais àqueles que há tantos anos estão no sistema, que viveram e tiveram que implementar reformas, algumas desde o pós-25 de Abril, no momento da democratização do ensino. As reformas ditas boas ou más, agora não vou entrar nessas apreciações, ditas do tempo do Roberto Carneiro, do tempo do Marçal Grilo, de todos os tempos e as mudanças todas que nós vivemos. E vir dizer a uma geração de professores que está cansada e que está envelhecida que a escola do futuro é com eles que se constrói. Não, a escola do futuro é também com eles que se constrói, mas é sobretudo com a geração mais jovem de professores que os governos continuam a não querer que vão e que sejam colocados nas nossas escolas. Dizer também, porque é importante, que para a FENPROF os diretores não são um mal em si. O que é um mal em si é o atual regime de direção das escolas. E eu diria até, e porquê também já agora, porque na verdade transforma os diretores ou melhor, transforma, e eles são de facto neste momento, e não tem a ver com o diretor, com a pessoa, com o João Jaime, com este, com aquele, não tem a ver com isso, transforma os diretores em último elo de uma cadeia hierárquica da administração educativa. E isto é que faz toda a diferença. É que o diretor deixou de ser o representante da escola perante a administração para passar a ser o representante da administração dentro da escola. E esse é que é o problema, porque não há autonomia numa escola enquanto aqueles que dirigem as escolas, enquanto a liderança da própria escola não for representante da escola. E não é. E essa é a questão. Porque eu diria mais, os diretores não só não são um mal em si, o diretor, a pessoa, como em muitos casos, o que ainda vai valendo em algumas escolas é termos diretores com a coragem do João Jaime e de muitos outros, dos 13 diretores da Almada que reuniram e recusam aplicar a nota alternativa do Ministério da Educação. São eles. Agora, como eu dizia, isso é
de gestão, que como o próprio João Jaime disse e outros diretores têm dito, eles são dos primeiros subscritores da exigência junto do Governo de alterar o modelo de gestão. E é engraçado que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e outros, desde o início da legislatura, que se mostraram disponíveis para alterar o modelo de gestão. O próprio Ministério e a equipa do Ministério da Educação nos disse que o iria fazer. Mas, curiosamente, à medida que foi avançando a legislatura, foram achando que aquilo lhes dava jeito. E o discurso do Sr. Ministro deixou de ser precisamos de um modelo de gestão diferente para ser precisamos de lideranças fortes nas escolas. Não há lideranças mais fortes nas escolas que as lideranças colegiais. Não há lideranças mais fortes nas escolas que as lideranças eleitas pelos pares e pelos professores e que representem as escolas. Normalmente, as lideranças unipessoais, quando a coisa corre mal, só são fortes na prepotência e na arrogância, porque de resto são bem frágeis naquela que é a liderança propriamente dito do espaço escolar. E a última notinha e quarta prévia só para dizer o seguinte: a FENPROF reconhece desde o início que muitas coisas mudaram, ou algumas coisas mudaram, a partir com a mudança também do Governo, da maioria parlamentar, e nunca tivemos nenhum problema, nem quando fomos acusados de agora a FENPROF anda com o Ministro ao colo, ou com este no bolso, ou com o outro não sei onde, de dizer que foi preciso esta mudança a nível também da maioria que a Assembleia tem para acabarmos com a PAC, com acabarmos com as BCEs, para acabarmos com a requalificação, para acabarmos com o corte nos salários, para acabarmos com um conjunto de medidas como os exames no 4º e 6º ano, como o exame Cambridge. Nós nunca tivemos nenhum problema de reconhecer isto, principalmente por uma coisa, porque isto não foi nenhuma dádiva de governo nenhum, nem de maioria nenhuma. Isto é o resultado da luta dos professores e que este governo não teve alternativa a não fosse ter a resolver. Agora, que fique claro o seguinte, que é assim, porque isso foi feito. O Sr. Ministro não pode, de cada vez que vai para uma reunião com as organizações sindicais ou para a Assembleia da República, como foi há pouco, e levar no seu caderno, que deixou de preencher para aí há um ano atrás, e fazer o relatório daquilo que fez e esquecer-se que o que fez, esteve bem, aquela parte, mas nós agora estamos a falar de outras coisas. Nós agora estamos a falar de uma descentralização a sério, estamos a falar do respeito pelos professores e pelo seu tempo de serviço, estamos a falar da apresentação, estamos a falar de outras coisas. O Sr. Ministro não pode dizer, essas não fazemos porque já fizemos as outras. Quer dizer, se eu não sair daqui e não der passos em frente, porque já dei passos até aqui, significa que não vou chegar a colar. Portanto, não vale a pena estar sempre só a falar do mesmo para evitar falar daquilo que neste momento tem que ser falado. E para falarmos então sobre estas coisas da flexibilidade que hoje aqui falámos, eu quero dizer, e isso eu admito que é um defeito, não é? Eu transformei-me num cético nestas coisas e, infelizmente, deixei de acreditar naquilo que se falou aqui de manhã, que foi na nobreza das palavras de quem nos governa. E eu tenho pena, porque podia ser, enfim, ter mais confiança, às vezes, porque, na verdade, nós temos sempre esbarrado em palavras que muitas vezes vão ao encontro de conceitos com os quais nós estamos de acordo, mas que depois descobrimos que é diferente. Nós todos falamos, nós dizemos, é preciso reforçar a autonomia das escolas. E qual é o governo que não diz nós queremos reforçar a autonomia das escolas? Aparentemente estamos todos a dizer a mesma coisa. Mas, de facto, o nosso conceito de autonomia não tem nada a ver quando uns dizem isto e outros dizem aquilo. Aliás, há uma coisa que eu até fico sempre desconfiado. Eu, quando ouço um governo a dizer, ou uma equipa ministerial ou um governo, nós vamos apostar, agora sim, no reforço da autonomia das escolas, eu lembro-me logo aqueles presidentes dos clubes da bola quando começam a dizer este treinador tem a minha confiança e ele vai ser o próximo, vai continuar. É sinal que estão para pôr a andar. E, portanto, quando vêm com a conversa de que é preciso reforçar, isto vai reforçar a autonomia das escolas, é porque eles têm a consciência que o que estão a fazer vai contrariar a autonomia das escolas. E quando repetem vezes sem conta, por exemplo, que o projeto, que a descentralização, como eles lhe chamam por alcunha, que aí vem, é para reforçar a autonomia das escolas, e dizem isso uma vez, duas vezes, três vezes, é porque eles sabem, como nós sabemos, que se avançarem para este processo, que de facto é de municipalização, as escolas, para além das tutelas que já têm, do Ministério e outras, vão passar a ter uma nova tutela, que é a Câmara Municipal e que são os municípios e que são a intervenção ou a interferência ou a ingerência, isso sim, que os municípios vão passar a ter nas escolas. E eles sabem isso. E todos sabemos isso, porque, na verdade, é disso que se trata.
Cético porque, por exemplo, os contratos de autonomia. O meu agrupamento é um TEIP também, tem contrato de autonomia. E coisas tão simples como esta. Um contrato de autonomia numa escola com alunos que vêm de um meio complexo do ponto de vista social. Uma coisa tão simples como isto. Vamos assinar um contrato de autonomia. Vamos discutir como é que a escola se pode organizar. E a escola diz uma coisa tão simples como esta. Queremos pôr aí no contrato que a escola, de acordo com as características do aluno em cada turma, é que vai decidir qual é o número de alunos que cada turma tem. Vamos lá fazer e pôr isso no contrato. Resposta da direção, agora já não se chama regional, mas eu chamo que é mais depressa. Não, isto do número de alunos por turma é o que está na lei. Está visto o que é a autonomia e qual é a largueza e qual é a banda de discussão e negociação que as escolas podem ter. E isto é a mesma coisa em relação a estas experiências e estas coisas todas. Assim, nós começámos a andar para trás, eu lembro-me de nós dizermos, ainda no tempo do ministro Marçal Grilo, falou-se aqui, que a senhora secretária de Estado anda na vente, nós até fizemos uma vez uma lista, tinha 20 e não sei quantos projetos diferentes aí a funcionar nas escolas. Depois tivemos o BIPS, depois temos os TEIPs, a Turma Mais, o Projeto Fénix, essas coisas todas, e agora temos a flexibilidade curricular. E é curioso que às vezes nós deparamos com diretores, eu lembro de estarmos ali na discussão sobre a questão da descentralização em Coimbra, e a diretora do agrupamento de escolas de Oliveira do Bairro dizer assim, nós somos um exemplo ali em Oliveira do Bairro. E somos um exemplo porquê? Porque todos os projetos e experiências que o Ministério da Educação avança, a gente adere a todos. Não disse foi o essencial, e algum deles deu resultado. É porque a questão aqui é mesmo essa, quer dizer, se uma escola acredita e se um projeto tem potencialidades e se permite que de facto se consigam resultados diferentes e melhores do que aqueles que já tínhamos, e hoje aqui o Almerino falava das questões que têm a ver precisamente também com os TEIP, a escola agarrava num e levava esse até à última. E fixava-se nesse, era esse que desenvolvia e que empenhava os professores e que toda a gente estava ali a tentar realmente explorar ao máximo um projeto que ia permitir ter resultados diferentes. Mas eles sabem que não, porque a questão aqui é que o que interessa é estar em todas. Isto é que é um exemplo, nós somos abertos, nós estamos em tudo. Depois não sabemos se algum deu resultado. Agora, aos governantes interessa que seja assim. Porquê? Porque os governantes, o que apreciam, porque o seu tempo na governação é curto, 4 anos, o que apreciam é que entrem muitos. Que é para dizer assim, só da primeira vez aderiram logo 200 à flexibilidade curricular. Foram logo 200 que viram esta carrada. E, portanto, são muitos. Depois, quando se for fazer uma avaliação a sério, e se disser, pois 200 eram. No segundo ano até se generalizou sem fazer avaliação nenhuma. E agora, ao que parece, como na questão dos TEIP, agora, do estudo que foi feito, concluiu-se que afinal isto não deu grande coisa, aqueles que puseram este projeto em desenvolvimento já lá não estão, portanto já não é com eles. Eventualmente até a responsabilidade dos maus resultados acaba por ir para a escola porque não os conseguiu. Quanto ao governante, ao projeto digamos, às dificuldades que houve na sua implementação, à falta de meios e de recursos para os concretizar, isso depois é como tudo. Nós podemos apontar, podemos dizer, mas ele já lá não está. Ele já foi embora e, portanto, nunca tem a responsabilidade para consigo. Agora, eu não consigo, pronto, cá está, é aquela tal da desconfiança, não é? Eu não consigo dissociar isto, de facto, do resto, e disse aqui, que tem a ver com a municipalização. Eu não consigo dissociar os 25% que se dá à escola para poder definir uma parte do seu currículo aos exatamente 25% que com o governo anterior, no âmbito dos contratos da municipalização, se dava às câmaras para poderem definir o currículo para a escola. É que é exatamente a mesma porcentagem. E eu não consigo dissociar estes 20%, 25% num caso e no outro, de outra coisa, que é precisamente da parcela de 25% que, através dos fundos comunitários e através de projetos específicos a apresentar, o governo pode ir buscar para financiar a escola pública. E, portanto, eu não consigo dissociar aquilo que se está a fazer agora com um discurso que é virado para a escola, para o sucesso, para a decisão da escola, da outra coisa que está a ser feita e que é outra peça do mesmo puzzle, que é precisamente aquilo que se chama de descentralização ou municipalização, ou seja, que é transferindo competências para as escolas, colocando as escolas a projeto a concorrerem aos fundos comunitários e aos financiamentos,
De facto, o que está a fazer é criar condições para que o orçamento do Estado, para que o Estado português seja desresponsabilizado em mais uma parcela significativa daquilo que deveria ser o financiamento da educação através do Orçamento do Estado, transferindo esse investimento para fundos comunitários, que, como nós sabemos, hoje são estes, no quadro seguinte pode variar, muitas vezes vão para valores, como na agricultura, nas pescas, bem diferentes dos que eram no quadro anterior, e, portanto, o nosso sistema educativo conseguir o Estado português desresponsabilizar-se de uma parcela de financiamento, que passa a ser comunitária, por concursos que quem pode candidatar-se não são as escolas, são de facto os municípios, e depois nós podemos dizer, está bem, mas é a escola e os seus órgãos que vão definir essa parcela de 25% do currículo. É verdade, mas num quadro de municipalização, sob dependência, a ordem e comando da Câmara Municipal, que é quem vai candidatar-se e precisa ter essa margem para apresentar as candidaturas. E a partir daqui acabou. Portanto, isto é parte de um puzzle que está feito precisamente encaixa perfeitamente, umas coisas encaixam nas outras. Avançam agora com isto, depois avançarão com a descentralização, que aliás nessa matéria o Rui Rio até foi mais claro do que o atual governo, porque disse, não, nós vamos fazer um acordo com o Partido Socialista ou com o governo, mas não se chama de descentralização, isso é uma coisa mais profunda, chamamos de municipalização, isso assinaram um tal acordo, e portanto o que está em curso é precisamente essa tentativa de encontrar uma forma de depois transferir para fundos comunitários parte do financiamento que as escolas e que a educação deve ter, mas através do Orçamento do Estado. E, portanto, isto, convenhamos, eu acho e desconfio que, de facto, estamos perante mais um passo de desresponsabilização do Estado no financiamento das escolas públicas. E, por isso, eu quase que diria assim, ao contrário da limpeza que se faz nas matas, e bem, para evitar a propagação dos incêndios, isto aqui parece quase estar a colocar mato no caminho para que o incêndio se propague depois rapidamente. Ou seja, que através da descentralização, de facto, seja possível as escolas, ou melhor, as câmaras, ingerirem nas escolas e poderem, a partir daí, definir parte do seu currículo. E nós sabemos, com a quantidade de professores que já hoje são pagos com os fundos comunitários. Nós sabemos que quem está nos cursos profissionais, quem está no STEIP, quem está por aí, aliás, até sabemos, porque houve uma altura em que, por engano, os professores até recebiam quatro recibos, não era? 2 da escola e 2 dos fundos comunitários, tinha a ver com o salário e com os duodécimos que na altura se pagava. Depois disfarçaram, fazendo só a escola a passar, mas é disso que se trata aqui.